Já está na linha a doutora Raquel Colares. Doutora Raquel, bom dia. Bom dia. Bom Obrigado. dia. Bom dia, Alberto. Bom dia, Margot. Obrigado por... A Margot te mandou bom dia, ela está no outro lado do vidro aqui, mas ela já te Ah, mandou bom. bom dia, tá? Obrigado por aceitar o convite aí para conversar com a gente sobre um assunto que é sempre muito importante, que é saúde mental. Com certeza, imagina, eu que agradeço imensamente poder participar e falar um pouquinho sobre isso que é tão importante, né, Alberto? E às vezes a gente deixa meio que para segundo plano. Exatamente. Aliás, eu já queria começar com essa pergunta. Terapia é um ato de amor próprio, doutora Raquel? Com certeza. A terapia é um ato de amor próprio e requer muita coragem. Eu geralmente digo, tá? A terapia não é para os fracos. Por quê? Porque o processo psicoterápico, ele é um processo de imersão na própria história, né? E todos nós somos compostos, né, de alegrias e dores. A forma com que a gente se relaciona com o mundo, conosco mesmo, com as outras pessoas, com o trabalho, com a família, é absurdamente moldado pela forma como a gente interpretou nossas vivências, né? Pela construção da nossa psique. E na maioria das vezes a gente não tem esse conhecimento. E quando a gente começa a mexer nessas coisas, precisa realmente ter muito propósito, assim, de estar se melhorando, se desenvolvendo, se superando, porque é um processo importante, assim, né? Ele não é muito fácil de fazer, não, mas ele vale sempre muito a pena. Mas eu acho que a gente já evoluiu num aspecto, né? Às vezes as pessoas tinham vergonha de procurar um psicólogo, um psiquiatra, enfim, eu tô indo na terapia e isso parecia um grande monstro, né? Com Hoje certeza. isso já amenizou bastante e as pessoas estão entendendo que é importante e que é Sim. necessário. Sabe que antigamente existia um preconceito muito grande, né? Psicoterapia era para loucos, ou seja, pessoas que não estão dentro da normalidade ou que estão com uma deficiência, né? E esse preconceito hoje, gradativamente, ele vem se desfazendo. Graças a Deus, hoje a grande maioria das pessoas tem o entendimento de que psicoterapia não é somente para tratamento, né, de deficiências, de transtornos, mas a psicoterapia ela é uma ferramenta de autodesenvolvimento, né, de fortalecimento da nossa estrutura para lidar com as coisas do dia a dia. Então, a consciência existe ainda muito, ainda temos muito que trabalhar nessa consciência, né? Mas já está bem diferente de antes, assim, né? Sabe, doutora Raquel, que a gente começou esse programa no auge da pandemia e a gente priorizou sempre falar em saúde mental. Foi incrível. A gente normalmente entrevista aqui psicólogos e psiquiatras e a repercussão disso é muito boa. As pessoas precisam ouvir, elas gostam desse tipo de assunto e algumas se enquadram naquilo que a gente propõe como pauta, né? E me chamou a atenção de que dados da OMS, a Organização Mundial da Saúde, apontam que o Brasil tem o maior número de pessoas ansiosas. Eles dão até um percentual de 9,3%. Quer dizer, há um alerta sobre a saúde mental do brasileiro. Quer dizer, nós estamos falando do brasileiro, mas isso é uma questão, deve ser mundial, né? Com certeza. Na realidade, assim, a nossa saúde mental, ela é um reflexo muito forte da forma como a gente lida com várias outras dimensões, né, Alberto? Não só com a questão da emocionalidade. A gente parte do princípio de que o ser humano é um ser integral, ele não se fragmenta, a gente divide para estudar, né? E trabalhar o ser humano, mas ele não se fragmenta, ele é um ser integral. Então, a forma como a gente tem, né, trabalha a nossa saúde física, a nossa saúde, a nossa espiritualidade, a nossa saúde social, todas essas dimensões vão ajudar a fortalecer ou enfraquecer a tua saúde mental, ou seja, a tua capacidade de lidar com os enfrentamentos que o mundo te coloca, né? As tuas relações, as situações, pandemia, tragédia, coisas do dia, tarefa dos filhos, problemas de relacionamento, do menor ao maior impacto que tenha, todos os enfrentamentos que o mundo nos coloca vão exigir de nós uma estrutura mental, né? Uma saúde mental para lidar com isso, tanto quanto física e tudo mais. A questão é que, ao longo dos anos, os nossos valores, conforme os acontecimentos sociais maiores, os nossos valores, a nossa percepção de mundo, ela vai mudando. Então, quando entra a tecnologia, quando entra acesso fácil a todas as informações que a gente pode ter, enfim, algumas percepções vão se criando, né? Então, a percepção de que é possível ser perfeito,
de que nós podemos ser o melhor de todos, de que nós temos que ter um arrojo e uma competitividade dentro desse mundo imensa. Então, uma série de fatores vem trazendo uma percepção para o ser humano de que ele precisa estar sempre à frente de tudo e de todos. Né? Então, a ansiedade ela tem muito a ver com essa questão assim, de eu estar com o olhar sempre lá na frente, eu não estou com o olhar no presente. Eu estou sempre, né, trabalhando fora daquilo que eu tenho potencial. E não é um fenômeno só brasileiro, é um fenômeno mundial, sim. Os níveis de ansiedade, que refletem em outros adoecimentos, né, não só psíquicos, eles estão estabelecidos e basta a gente fazer uma breve pesquisa que a gente já consegue identificar isso com muita clareza, né? Então, a questão da ansiedade, eu sempre digo assim, tem muito a ver com os teus valores, né? Tu tá buscando o que exatamente, né? O que tu tá colocando como prioridade no teu dia a dia e como é que tu tá lidando com isso. Mas é um fenômeno que está bastante disseminado. É preocupante, né? Os números inclusive na infância, né? E é uma coisa que a gente se preocupa bastante, assim, né? Não, a ansiedade não é mais um adoecimento do adulto, né? Na infância, a ansiedade tem se mostrado muito presente. Lendo, doutora Raquel, alguns jornais do centro do país, Folha de São Paulo, Estadão, que tratam mais dessas questões de saúde mental, essa semana eu vi, e até te mandei, né, um recorte aqui, a ansiedade infantil de jovens supera a de adultos pela primeira vez. E também tem um outro assunto que é as crianças que usam celulares, né? Elas estão cada vez mais usando celulares, cada vez mais cedo, e elas estão interagindo menos com os pais. São duas matérias de jornais do centro do país que mostram a preocupação, estão trazendo essa reflexão, né, para todos nós, né? Por que as crianças estão mais ansiosas? A ansiedade infantil supera a de adultos, e por que as crianças que usam celular interagem muito menos com os pais? Na realidade, são dois assuntos totalmente interligados, né, Alberto? Absurdamente interligados. Porque durante o período de formação da personalidade, infância e juventude, vamos colocar ali até mais ou menos 16 anos, a gente está formando a nossa base de personalidade. Depois a gente vai ir trabalhando ela conforme muito da nossa disponibilidade dos eventos que acontecem, né? Mas esse momento de formação da personalidade, ou seja, de estabelecimento daquilo que é importante e de quais são, vamos chamar assim, as verdades, as crenças, né, que eu vou me apoiar para definir como me relacionar com o mundo, como me relacionar comigo mesmo, como isso tudo vem da relação com aqueles que paternam e maternam. Que é, né? Por que paternam e maternam? Porque nem sempre é o pai e a mãe biológico, né? Então tem o pai e a mãe biológicos, mas tem aqueles indivíduos que assumem a responsabilidade, consciente ou não, de que estão paternando e maternando. Estão assumindo a responsabilidade por construir junto desses indivíduos jovens a sua base de entendimento de como o mundo é, o que é importante efetivamente, como deve se relacionar com o mundo. Aí vem toda a questão de formação de caráter, de valores, né? E isso se dá muito na relação com essas pessoas. Primeiramente, figuras de pai e mãe, quem está paternando e maternando diariamente. A educação, ela não é um processo que diz assim, agora eu vou ali educar, agora eu vou ali trabalhar. Agora, a gente está educando 24 horas do dia. A partir do que, Alberto? A partir do exemplo. Não adianta eu dizer assim, larga o celular, sai da frente do celular, se eu fico o tempo inteiro no celular. Não adianta eu dizer, não minta, se eu minto. Então, esse período, o exercício do paternar e do maternar, ele se dá muito na relação direta, né? No exemplo, na relação direta, na vivência direta. Seres humanos perfeitos não existem, pais e mães perfeitos não existem. A gente costuma dizer que a mãe perfeita, segundo a psicanálise, né? A mãe perfeita é a mãe que se torna insuficiente, que se torna desnecessária, né? A mãe suficiente é a mãe que se torna desnecessária. É aquela que consegue fazer com que os filhos andem pelas próprias pernas sem depender delas. Porém, nesse processo de paternar e maternar, que exige presença, que exige esforço, a gente sempre diz, né, se tu não tá tendo trabalho com os teus filhos, é porque tu não tá fazendo o serviço direito, né? Porque educar dá trabalho, tem envolvimento, tem energia envolvida ali, né?
E isso precisa ser feito com consciência. Então, esse processo todo, ele exige presença, ele é exemplo, né? E a gente tem um outro fator importante pensando nessa questão da ansiedade do jovem, né, do infanto, do jovem, enfim, que depois vai vir se tornar um adulto também com essas características, que é a questão de entendermos culturalmente que vem mudando a percepção a respeito de quem são os filhos na relação do sistema familiar. Então, durante muitas gerações, o entendimento dos filhos é que eles vinham à família para servir a família, né? Então, para trabalhar junto da família, era mão de obra. Por que se valorizava tanto os filhos homens, né? Meninos, ao invés das meninas? Porque era mão de obra, força de trabalho, né? A menina era vista como um gasto, o menino era visto como mão de obra. Então, ao longo dos anos, essa cultura foi se construindo em função de necessidades daquelas gerações, né? Hoje, a gente já entende que toda vez que tu coloca os filhos no lugar de objetos, vamos chamar assim, né, para a satisfação das tuas próprias necessidades, dos teus desejos, ou para curar as tuas próprias dores. Então, eu gostaria de ser pianista, eu vou botar meus filhos na aula de piano. Eu gostaria de ser não sei o quê, vou fazer isso. Ou eu sou uma pessoa muito sozinha, e o meu filho assume a responsabilidade de ser o meu companheiro, o meu parceiro. No momento em que a gente coloca nos filhos a responsabilidade de atender às nossas frustrações, às nossas necessidades, curar as nossas dores, a gente acaba tirando dessa criança o direito dela, desse indivíduo, o direito dela de construir a própria vida. E atender a necessidades de pai e mãe, curar dores de pai e mãe, é quase que um instinto que o filho já vem com isso, né? Ele se coloca nesse lugar naturalmente. Eu estou aqui para, né? E ele se responsabiliza por toda e qualquer dor dos pais. Então, tu imagina que nesse jogo, se eu, enquanto pai e mãe, não tenho consciência que naturalmente o meu filho vai buscar se responsabilizar pela minha felicidade e meu bem-estar, ele vai buscar satisfazer as minhas necessidades e curar as minhas dores. Se eu não tiver o discernimento de que eu não posso deixar ele entrar nesse lugar, que as minhas dores, as minhas necessidades, as minhas angústias são minhas, da minha história, e eu devo estar tratando delas da melhor forma possível, eu começo a colocar sobre esses indivíduos uma carga que eles não têm como carregar. E aí a ansiedade vem, muito forte. E fortíssima. Doutora Vem Raquel... essa ansiedade por isso, e aí hoje eu tenho tela, eu tenho internet, eu tenho YouTube, eu tenho N influenciadores que, sem um filtro do pai, da mãe ou de quem cuide, essas crianças estão absorvendo isso, tomando isso como exemplos e perdendo a conexão com esses que paternam e maternam. E eles estão criando a ideia de que eles podem ser o grande youtuber, que eles podem ser iguais ao Cristiano Ronaldo, que eles podem ser iguais a esses ídolos, né? Sim. E a gente precisa ajudar esses indivíduos a entender a realidade efetivamente como ela é. Mas quando eu me distancio disso e entrego o celular como substituto no paternar e no maternar, aí eu estou alimentando a ansiedade absurdamente. Doutora Raquel Colares, psicóloga, nós estamos conversando com ela no quadro Café com Terapia. Doutora Raquel, vamos entrar nos globais, já que falou aí do Cristiano Ronaldo, vamos entrar nos famosos, nos globais. Quer dizer que nenhuma criança se inspire no Neymar, né? Porque o Neymar e a Luana Piovani, sei lá como é que é o nome dela, ela foi atriz famosa da Globo, agora ela tá só nas redes sociais bronqueando com um ex-marido que bateu nela, com outro que também não sei o quê, e agora comprou briga com o Neymar e o Neymar mandou um outro vídeo dizendo, olha, põe um sapato nessa tua boca. Quer dizer, e milhões de pessoas comentando, milhões de pessoas assistindo. Quer dizer, nós estamos nesse nível de relacionamento de pessoas famosas, né, que estão abatidas e que estão... elas estão usando as redes sociais para se colocarem as suas vidas ali, né? Expondo as suas vidas, chorando, dizendo que estão depressivas. Que sinal dos tempos é esse, hein, doutora Raquel?
Na realidade, isso não é só com os globais, né? Os famosos, né? Eles aparecem justamente porque eles estão à disposição, eles estão na mídia, né? E eles Mas se a querem gente uns olhar um likes, pouco, né? Eles querem monetizar também, ganhar um dinheirinho com com isso, né? certeza, isso que eu ia te dizer. Então, assim, ó, isso não é não é um comportamento só dos famosos, a gente percebe isso de uma forma até assustadora, assim, né? Tu entra em qualquer uma das mídias e tu percebe que as pessoas estão utilizando as mídias como uma forma de desabafo ou de deflagração de algumas situações que não são resolutivas para ali. Aquele não é o canal para isso, né? Então a gente consegue perceber que existe sim uma utilização das mídias como uma forma de atingir o mundo e de buscar satisfazer as próprias necessidades, né? Pedidos de ajuda, enfim. Então a gente percebe que isso está de forma geral, né? Acontecendo com as pessoas de forma geral. É impressionante quando tu abre as mídias sociais, pessoas comuns como nós, do dia a dia, né? Usando as mídias para se expor, colocando, né, situações do dia a dia, e que aí a gente pensa assim, é produtivo? Eu sempre digo isso para os meus filhos, né? A ação que a gente vai tomar numa situação, primeiro a gente precisa pensar assim, isso de alguma forma vai gerar algum resultado? Ou vai ser só mais né? Vamos vomitar um problema ali e deixar ali. A gente precisa olhar as nossas ações em termos do que ela vai gerar de resultado. O que está se buscando com isso, né? Na questão dos famosos, vamos chamar assim, né? Existe toda uma questão de monetização, sim, né? A gente percebe claramente que em muitas situações são criadas, né? Contextos aí de conflito e tudo mais, para gerar mídia, para gerar atenção, para gerar foco e valorizar o Comentários, passe, que nem a gente diz, né? compartilhamentos, dinheiro, quer dizer, as plataformas acabam tendo mais seguidores, enfim, tem todo um contexto comercial Exatamente, aí, né? os próprios famosos, né? Tanto é que a gente percebe que geralmente isso acontece com pessoas que não estão tão na mídia assim, né? E precisam se manter de alguma forma circulando. Então vamos criar ali um bafafá para a gente se manter na mídia, né? Mas isso demonstra, sim, Alberto, uma disfuncionalidade na forma de nos relacionarmos com o mundo. As mídias sociais acabaram ocupando um espaço na vida das pessoas de relacionamento. Isso está batido, mas é uma realidade, né? Nós aí da faixa tu deve ser mais novo que eu, mas na faixa dos 50, né? Deixa assim, né? Geração prateada, tá? No Isso, a meu caso, geração O, né? geração prateada, doutora Raquel. Caiu uma névoa, assim. É isso, A isso. nossa Nós tínhamos o desafio de conquistar amigos, né? Nós tínhamos o desafio os meninos tinham o desafio de tomar o toco, né? Chegar nas meninas e tomar o toco. É verdade, eu tomei Isso, muito né? toco. Toco que eu mais tomei nas festas aí. Nós tínhamos o desafio, bom, frio na barriga de tu fazer um novo amigo, de lidar com a rejeição, de lidar com a frustração, de manutenção das amizades, né? No olho, de brincar na rua com os amigos, do ir para festa. Hoje as relações elas estão se construindo muito em cima do celular, do aplicativo, Então, assim, a gente vê pessoas dentro da mesma família, dentro de casa, se comunicando pelo WhatsApp. Ou assim, eu não vou sair... Tá os grupos de WhatsApp dos amigos, eles estão jogando junto, mas eles não estão efetivamente interagindo. E o que acontece? Se eu estou ali me relacionando através daquele aplicativo, daquele grupo, se eu me frustrei, eu desligo e saio. Ou se eu me... Bloqueio, né? Abandono o grupo. E não preciso responder por isso. Então, a gente não está ensinando esses indivíduos a questão, sim, como é que eu lido com a rejeição? Como é que eu lido com a frustração? Como é que eu me ergo frente a uma situação que não aconteceu como eu queria? E aí eu vou construindo a ideia de que eu tenho recursos para evitar a frustração, para evitar a rejeição, para evitar... E com isso eu não me fortaleço, porque o mundo vai nos trazer esse tipo de situação, por mais que a gente fuja delas, né? E aí a ansiedade vai aumentando e a gente vai usando essas mídias de uma forma que talvez não sejam as mais adequadas, né? Exatamente. Substituindo o contato humano direto. Eu sou da geração prateada, eu sempre digo, né? Eu atendo online, mas se eu puder receber no escritório, oferecer um cafezinho, olhar olho no olho, sentir a energia que está rolando ali, é muito mais efetivo. Bem melhor, mas bem melhor. 50. Daqui a pouco, o pessoal dos 30 já interage melhor no online. No online.
Doutora Raquel, uma última questão, ainda sobre globais, ainda sobre famosos. Eu tô parecendo aqueles caras de fofoca, sabe? Mas de qualquer maneira, chama atenção. Por exemplo, eu assisti esses dias um vídeo de uma atriz global, a Priscila Fantin. Ela trabalhou em várias novelas, né? Entre elas, tava passando esses dias aí na Plim Plim, que é a novela... Deixa eu ver aqui como é que é o nome da novela. Bom, mas enfim... Não consigo nem te ajudar, porque eu também não vejo novela. Exatamente. Se fosse programa infantil, eu te ajudava, mas novela eu não tenho visto ultimamente. Enfim, ela teve no auge da carreira, Alma Gêmea, a Margot tá me ajudando aqui, Alma Gêmea, uma grande atriz, né? Participou de várias novelas, ficou famosa, de repente ela sumiu, desapareceu. E esses dias eu até vi um depoimento dela dizendo o seguinte... Ela disse, abre aspas, passei a achar que eu era fraca demais ou apenas mimada, que eu tinha que dar conta e mal sabia eu que não estava mais dando conta. Acabei me reduzindo para caber nas expectativas, eu enterrei o meu sofrimento e me arrastei adiante. A ciência chama isso de depressão crônica, uma condição destacada pela OMS como uma das principais causas da incapacidade do mundo, afligindo cerca de 264 milhões de pessoas. E estudos demonstram que pessoas que passam por esse tipo de disfunção sentem um vazio interno, falta de esperança com o futuro, autojulgamento extremo e muitas outras tantas dificuldades para simplesmente seguir. Quer dizer, ela disse que ficou paralisada, apática, quer dizer, ela ia num compromisso social, ela ficava ali assim por ficar, né? Quer dizer, ela não sentia mais a dor do prazer, a raiva não afetava mais ela ficou aprisionada dentro da própria mente. Foi isso que eu ouvi de um depoimento, numa palestra dela. Quer dizer, é bem profundo isso, né? É muito triste, sim. É claro, né, Alberto, que a maioria dos transtornos, né, dos adoecimentos psíquicos, eles têm todo um envolvimento fisiológico também, tá? Tem também uma série de questões sobre produção de substâncias, né, ou cessamento de produção de determinadas substâncias, por isso que a gente sempre diz, né, a saúde, ela é integral, ela não é fragmentada. Depende da tua alimentação, depende muito da questão hormonal, então, assim, tem uma série de questões fisiológicas que interferem nisso também. Mas o que acontece? A gente é criado num mundo que tem padrões sociais, independente da época de quais os padrões, tá? Sempre. Isso caracteriza a sociedade, né? A sociedade ela é caracterizada por uma definição de uma série de padrões e regras de funcionamento para que a gente possa se manter vivo, para que a gente possa sobreviver, porque o indivíduo sozinho, nós já tinha acabado junto com os dinossauros, né? Então, graças a essa sociedade que a gente consegue estar se mantendo. É óbvio que tem o ônus e tem o bônus, né? Tem o ganho e tem o boleto para pagar. E esses padrões sociais todos, eles vão... dizendo para as pessoas como elas devem ser, o que elas devem pensar, como elas devem agir, de que forma, né? O que acontece? Se a gente entra numa adaptação cega a todos esses padrões que cada época nos coloca, a gente vai abrindo mão de nós mesmos. A busca por esse equilíbrio de entendimento de quem eu sou, qual é a minha história, respeito à minha história, entendimento que não existe perfeição, que o ser humano, por ser humano, ele é falho por natureza. A questão é o que a gente faz e como a gente lida com as nossas falhas. O processo de reconhecimento claro de quem tu é, o autoconhecimento, o conhecimento claro da tua história, o entendimento, né, de quem tu é a partir da tua história, o fortalecimento do amor próprio, do autorrespeito, né, da valorização das tuas individualidades, da tua autenticidade, dentro de uma sociedade, te dá mais recursos para não sucumbir a esses adoecimentos que vêm pela pressão social. Pressão da estética, pressão as características... tem que ser bem-sucedido. O que é ser bem-sucedido? Numa determinada época, ser bem-sucedido falava de patrimônio, de ter, né? A gente vem de gerações anteriores que eram gerações da sobrevivência. Aí vou entrar um pouquinho no meu mundo mais, né, mais apaixonado, assim. A gente as gerações anteriores, elas trabalhavam para botar comida na mesa. A geração de hoje, ela trabalha para sentir realização.
vai mudando a relação com o trabalho por causa dessas questões sociais também. O entendimento de relação afetiva, né? Tu casa, tu não pode separar. Hoje em dia o divórcio é uma das coisas que acontece mais divórcio do que casamento, né? Então, a característica das nossas relações com os aspectos do mundo, elas vão mudando de tempos em tempos, mas sempre vamos ter estabelecidos padrões sociais para a garantia de um bom convívio, de uma sobrevivência coletiva. Porém, cabe ao indivíduo fazer essa trajetória de reconhecimento e valorização da própria história e das suas características, com qualidades e fragilidades. E ele se responsabilizar pela forma como ele lida com os enfrentamentos que o mundo lhe coloca, fortalecendo os seus próprios recursos e não esperando que o mundo se responsabilize pela sua felicidade e seu bem-estar. A partir do momento em que a gente, por N motivos, acaba não fazendo essa trajetória de fortalecimento desses recursos internos, através do reconhecimento da própria história, valorização de quem tu é, amor próprio, respeito próprio, a gente acaba sucumbindo a essas pressões. E aí a gente tem um termo usado hoje em dia, que não é só para relação afetiva, é para todo tipo de relação com o mundo, que são as relações abusivas. O que é uma relação abusiva? A relação abusiva ela acontece a partir de um indivíduo ou um contexto disfuncional abusador, mas também de um indivíduo suscetível ao abuso. Daí junta a fome com a vontade de comer. Se eu não estou com a minha autoestima, se eu não tenho clareza da minha história, do valor da minha história, do meu valor, mesmo enquanto indivíduo falho, eu vou sucumbir muito facilmente a relações abusivas, sejam no trabalho, nas relações afetivas, familiares, entre amigos. A gente percebe claramente, Alberto, aquelas pessoas que têm um reconhecimento claro da sua trajetória e um orgulho, por mais que tenham feito todos, né, tenham todos os defeitos e tudo mais, são pessoas que rapidamente identificam relações abusivas com a sociedade, com os amigos, com os afetos, com o trabalho, se reorganizam e se deslocam desse tipo de relacionamento. Recomeça. Porém, hoje, esses relacionamentos são muito mais comuns do que a gente possa imaginar. Então, assim, realmente é muito difícil para pessoas que não investiram e não investem em saúde mental poder se desvencilhar desse tipo de relacionamento, e elas adoecem muito seriamente. E a depressão, por exemplo, ela não tem cura. A depressão, ela precisa ser monitorada o resto da vida, né? Tu vai ter uma condição de criar recursos para conviver com ela, que nem a diabetes, né? Tu vai criar recursos para conviver com ela sem que ela te deixe disfuncional, mas ela vai precisar sempre de uma atenção. Bom, doutora Raquel, que bate-papo legal. No caso da Priscila Fantin, acho que ela encontrou, né? Pô, assumi, me redescobri, foi me tratar. Foi lá, se fortaleceu e agora volta para uma relação de maior qualidade com o mundo. Até o Luan Santana parou de fazer shows aí, disse que está estressado, não tá trabalhando demais. A gente precisa respeitar muito os limites que nós mesmos nos damos, né? Mas a gente acha que é bobagem. Não é. A intuição, ela nos mostra, né? Ó, tu não tá indo num caminho legal, né? Segura aí, reavalia, vê se é isso mesmo e volta de uma outra forma. Só quem está estressado é o técnico do Inter aí, que brigou ontem aí no estádio do Juventude que o Inter jogou aí, né? Sei que tu tem um filho juventudista, doutora Raquel. Nossa, tava lá no jogo. Ele tava no jogo torcendo contra o Inter, no mínimo. Não do Inter, ele tava no jogo do Ju, né? No jogo do Ju, tá certo, tá certo. No jogo do Ju, não, tá louco. Olha só, a Ana Paula Grum aqui pelo YouTube tá dizendo a melhor. Denise Sequim batendo palminhas, a Cleide Mandelli, exatamente, muitas vezes nos perdemos de nós mesmos. Ela está dizendo aqui, comentando sobre essa entrevista. Doutora Raquel, muito obrigado, bom dia. E depois eu te mando um WhatsApp aí, porque a doutora Raquel, para quem não sabe, é a nossa vizinha, né? É a nossa vizinha de cima. Então a gente de vez em quando se comunica por WhatsApp, manda um bolo, manda um. A gente troca, vamos fazer a festa junina do prédio aí, né, Alberto? Vamos organizar a festa junina. Vamos movimentar e fazer uma festa junina do prédio. Vamos fazer a festa junina do prédio. Esse é o nosso desafio. Obrigado, doutora Raquel. Um abraço. Alberto, muito obrigada. Margot, muito obrigada pelo convite. Vou estar sempre à disposição para esses bate-papos, porque é uma forma também da gente fazer educação emocional, né? Das pessoas tomarem consciência, ampliarem sua consciência sobre a importância de se cuidar, e isso já é saúde pública, né? Então,
faz parte do nosso propósito. Muito obrigada pelo convite e vou estar sempre à disposição. Foi uma delícia estar aqui com vocês. E como você trabalha também com organizações, com empresas, por uma resposta rápida, eu vou te fazer uma pergunta para uma próxima entrevista. A empresa é o reflexo do dono? Total. A empresa é uma personificação dos seus fundadores. Ah, então tem uma próxima entrevista contigo no próximo mês, tá bom? Tá bom, marcado. Um abraço. Um abraço, queridos. Doutora Raquel Colares, que é mestre, psicóloga clínica, organizacional também, dando uma entrevista excelente que vai ficar disponível depois no nosso youtube.com/acreditaF5.